Olá, boa noite. Hoje nós vamos refletir sobre o perigo de esquecer das dádivas de Deus e assim cair no pecado da murmuração. Nós vamos ver no livro do Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, que traz a história de libertação do povo hebreu, que era escravo por mais de 400 anos no Egito, justamente essa prática. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11, disse o seguinte: E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, esse livro tem muito a nos ensinar. A gente vê que a gratidão do povo hebreu, logo depois ali que eles passam o Mar Vermelho de forma miraculosa, com mão poderosa, Deus, promove a libertação deles e Moisés convoca o povo para celebrar, agradecer e canta ali no capítulo 15, juntamente com a sua irmã. Mas no mesmo capítulo a gente vai ver, lá no versículo 24, que no primeiro teste, na falta de água, o povo começou a murmurar. Então, o cântico de louvor cede rapidamente à murmuração. E aí a gente vê essa característica, da memória curta, da negligência de não desenvolver justamente uma memória de gratidão, Porque quando a gente vive intencionalmente agradecendo pelo que Deus já fez e também faz diariamente, a gente está ali fortalecendo a fé, a confiança e não cedendo espaço justamente para a tentação da murmuração, que é um pecado, contra Deus, sabe? Então, as lições do Êxodo principais para nós nessa noite é justamente que a gente deve estar sempre exercitando as bênçãos, lembrando do que Deus já fez por nós. E a maior manifestação, a maior demonstração é que lá eles foram libertos, de uma escravidão física, nós fomos libertos de uma escravidão espiritual. Claro que essa escravidão espiritual, ela se manifesta de forma física também. Mas assim, quantas vezes nós deixamos todos os dias, nas mínimas coisas, de agradecer, de louvar, de confiar pelo que Deus já fez e faz por nós todos os dias, Outra questão também é que a confiança, ela tem que ser diária. Quando a gente vive de forma intencional agradecendo, a nossa confiança, a nossa fé, ela vai sendo fortalecida e crescida em Deus. E ali a gente via justamente a provisão do maná, Eles deveriam confiar que Deus mandaria diariamente. E quando a gente não confia em Deus, a gente está sempre nessa inquietação e cedendo brechas para murmuração. E por fim, a obediência por amor e não por medo. Quando Deus envia ali os mandamentos de forma que eles deveriam proceder, eles deveriam manifestar que eles eram gratos, confiavam, obedecendo por amor e não por medo, por obrigação. E aí a gente vê, que quando eles desobedeceram, manifestando justamente essa desobediência, essa ingratidão, essa não confiança, eles sofreram consequências, Então, esse livro tem muito a nos ensinar, porque nesse tempo também nós somos tentados, testados, uns mais, outros menos, independente do contexto que você está, lugar, porque a ingratidão, quando ela se instala no coração, às vezes a pessoa não tem nem motivo externo, aparente, para estar naquela postura, naquele hábito da murmuração, mas ela murmura mesmo assim. E já tem outras pessoas que, embora testadas, afrontadas,
né? Porque infelizmente a gente sofre muitas vezes afrontas para que a gente murmure, né? Situações, mas a gente pode adotar essa postura de escolher, lembrar e entregar na mão de Deus, né? Essas situações que querem que a gente murmure e que a gente não confie, não fique em paz, crendo que Deus ele continua no controle e ele se alegra quando nós demonstramos nesses testes, né, que sempre existirão enquanto a gente estiver aqui, que a gente confia nele, que ele está, ele já proveu, ele provê e proverá em todas as situações e áreas da nossa vida. Nós só precisamos confiar e agradecer, né? Pela grande libertação que ele veio fazer em nossas vidas quando nós cremos no sacrifício dele. Em João 8,36 ele diz: se pois, né, o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres de todo o pecado, na murmuração e de todos e de tantos outros, né, que quer nos afastar dele. Pense sobre isso, releia o capítulo 15 do livro do Êxodo, também 1 Coríntios 10, versículos 10 e 11, João 8,36, e escolha trocar a murmuração pela gratidão, porque isso agrada a Deus. Boa noite.